A paz do Senhor Jesus a todos os amados irmãos e irmãs, amém? Aqui quem está falando é a sua irmã em Cristo, Rosimar Lima, trazendo mais uma porção bíblica, trazendo mais uma porção da palavra de Deus para a sua vida, para a sua edificação, amém? E a nossa porção bíblica de hoje, ela traz no tema uma pergunta: Jesus é o Filho de Deus? E nós vamos estar aqui lendo no livro de Marcos vários versículos. Nós vamos estar percorrendo o livro de Marcos, aonde tem vários versículos que diz que Jesus é o Filho de Deus. Então, meus irmãos, muitas vezes as curas, às vezes também que Jesus expulsa demônios, a ressurreição dos mortos e os ensinamentos de Jesus geravam surpresa, admiração, espanto e medo. Isso enfatiza a natureza milagrosa do ministério de Cristo. Marcos queria que seus leitores se perguntassem: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Sendo que ele mesmo já dera a resposta: Jesus é o Filho de Deus. Nós vamos ver aqui no capítulo 4 de Marcos. Capítulo 4 de Marcos, nos versículos do 35 ao 41, aqui fala quando Jesus ele apaziguou uma tempestade, ele acalmou uma tempestade, e os discípulos ali ficaram admirados quando Jesus acalmou aquela tempestade. Essa passagem pega do versículo 35 ao 41. E no versículo 41 nós vemos aqui os discípulos admirados. Diz assim: sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Né? Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Né? Estavam perguntando ali, admirados. Então eles ficaram admirados porque até a natureza obedecia a Jesus Cristo. E aqui, meus irmãos, no capítulo 1 de Marcos e no versículo 1, Marcos ele já começa aqui dizendo que Jesus é o Filho de Deus. Capítulo 1 de Marcos e versículo 1, ele diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então ele já inicia dizendo que Jesus é o Filho de Deus. Imediatamente após a apresentação de Jesus, em Marcos capítulo 1 e versículo 1, sua identidade como Filho de Deus foi confirmada pelo Senhor em seu batismo. Se você continuar lendo aí o capítulo 1 de Marcos, no versículo 11, diz assim: e ouviu-se uma voz dos céus que dizia: tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Glória a Deus. Então o Senhor afirmando aqui no batismo de Jesus Cristo que ele era o Filho de Deus, era o Filho do Senhor. E, meus irmãos, na Bíblia diz que até os demônios
eles conheciam que Jesus era o Filho de Deus. No início do ministério de Jesus, nós vamos ver aqui no livro de Marcos, capítulo 1, e versículo 24, aqui quando um homem endemoniado, com vários demônios, a Bíblia diz que ele tinha uma legião de demônios, e aqui no versículo 24 do capítulo 1 de Marcos, este homem disse: que temos contigo? Porque ali, meus irmãos, eram vários demônios, por isso ele diz que temos, né? Ele não disse o que eu tenho contigo, mas ele disse que temos contigo, Jesus Nazareno. Então o demônio sabe, ele sabia que era Jesus. Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu o Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. Glória a Deus. Então, meus irmãos, mais tarde os discípulos reconheceram-no como o Messias. Capítulo 8 de Marcos e versículo 29, nós vamos estar vendo aqui. Capítulo 8 de Marcos e versículo 29 diz: E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. Glória a Deus. Embora ainda não como Filho de Deus, e Jesus começou a ensiná-los sobre sua morte. Capítulo 8, versículo 31. Aqui, continuando, aqui nós lemos o versículo 29 do capítulo 8 de Marcos. Aqui no versículo 31 diz: E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Glória a Deus, louvado e santo é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, também na transfiguração de Jesus, Deus afirmou a identidade de Jesus. Capítulo 9, versículo 7. Aqui fala na transfiguração de Jesus e diz: E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Glória a Deus. Próximo à morte de Jesus, o Mestre confirmou sua identidade como Filho de Deus, tanto por meio de seus ensinos, como em seu julgamento. No capítulo 12, nós vamos ver o versículo 6. Capítulo 12, versículo 6 diz: E tendo ele, pois, ainda um seu filho amado, enviou também a estes por derradeiro, dizendo: Ao menos terão respeito ao meu filho. Capítulo 13, versículo 32. Capítulo 13 de Marcos e versículo 32 diz: Aqui Jesus falando, ele diz: Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho,
senão o Pai. No capítulo 14, versículo 41, aliás, capítulo 14, versículo 61. Capítulo 14 de Marcos, versículo 61 diz: Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: És tu o Cristo, filho do Deus bendito? No versículo 62 diz: E Jesus disse-lhe: Eu o sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Glória a Deus. Aleluia. Então, a confissão de sua identidade como Filho de Deus acontece, meus irmãos, na crucificação, quando um centurião romano foi a primeira pessoa no Evangelho de Marcos a reconhecer que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Marcos capítulo 15 e versículo 39 diz assim: E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamando expirara, disse: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. A identidade de Cristo como o Filho de Deus foi comprovada por meio de muitas vezes, meus irmãos, que Jesus expulsava demônio, por meio do reconhecimento da parte do Altíssimo. No entanto, sua morte sacrificial e as profecias que cumpriu são a maior evidência de que ele é o Filho de Deus. Amém? Soberano e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, eu quero te agradecer, meu Deus, pela tua palavra, Senhor. Por todas as vezes, Senhor, que nós ouvimos a tua palavra, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor. E quero te pedir, Senhor, que o Senhor continue, Pai, nos dando entendimento, que o Senhor continue, Pai, abrindo o nosso entendimento espiritual, Pai, para que possamos compreender a tua palavra. Senhor, meu Deus, eu te peço, abençoa todo aquele que vai estar ouvindo esse áudio, Pai. Abençoa, Senhor, e protege cada um de nós. Eu te peço e te agradeço desde já, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Amém e amém.